Boa noite, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite num culto, reunidos. E essa semana foi uma semana diferente, onde tivemos a comemoração do Natal. Alguns passaram com seus familiares, outros não tiveram essa oportunidade. Nós sabemos que não é um momento fácil, mas Deus tem nos ajudado, Deus tem caminhado conosco. E nós estamos aqui reunidos para fazer mais um culto, pedir a Deus que Ele alcance cada um de nós. Senhor, nós colocamos esse tempo diante do Senhor, colocamos nossa casa, nossa família, nossos familiares, nossos amigos diante do Senhor, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. Que em nome de Jesus possamos, Senhor, caminhar e agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra, Pai. Que possamos nesse tempo, ó Deus, dedicar a Ti a nossa vida, Senhor, o nosso louvor, as nossas palavras, o nosso pensamento, e que possamos, ó Deus, também ouvir de Ti, Senhor, aprender de Ti, para que a cada dia, Senhor, possamos Te agradar, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Este lugar, meu
Olá, boa noite, graça e paz. Para quem eu ainda não disse, Feliz Natal. Natal foi uns dias atrás. E com certeza esse Natal, ele foi bem diferente dos demais que nós tivemos o privilégio de desfrutar. Eu digo isso porque nesse Natal de 2020, nós não tivemos a presença de várias pessoas amadas e queridas. Somente aqui no Brasil, cerca de 186 mil brasileiros não fizeram parte das celebrações de Natal desse ano, vitimados aí pelo coronavírus. Esse Natal foi marcado pela ausência de muitos queridos, de muitas pessoas amadas, mas também esse Natal foi marcado pela impossibilidade de muitas pessoas estarem juntas umas com as outras. Muitas celebrações e comemorações relativas ao Natal foram canceladas ou reduzidas ao máximo possível, a fim de evitar o contágio e evitar que mais pessoas não estejam presentes aí nas próximas celebrações de Natal. Então, a falta de pessoas queridas e a impossibilidade de se reunir, de se ajuntar com outras tantas queridas, certamente deu a esse Natal um sentido diferente, um contorno diferenciado. E, de repente, tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer precisou ser adaptado e, enfim, passamos a perceber o verdadeiro sentido e o valor que as pessoas elas têm para nós. E em meio a todos esses sofrimentos e todos esses contornos que foram dados ao Natal, eu percebo que há uma grande chance de também refletirmos sobre o real e verdadeiro sentido desse Natal. E quando nós olhamos para o que a Bíblia nos diz, para o que a Bíblia nos fala acerca do Natal, o Natal significa simplesmente o nascimento de Jesus. Simples assim. Mas nem pelo fato de ser simples, ele deixa de ter sentido e um significado poderoso, capaz de mudar por completo o conceito e a forma como temos feito as coisas até então. E no Natal, onde nós percebemos a falta de muita gente amada querida, a impossibilidade de se reunir com muita gente querida, num Natal onde nós somos perseguidos pela sombra da morte, nós olhamos para o sentido do Natal, o que gerou essa celebração, essa comemoração, e nós olhamos para o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus, ele tem por objetivo único e exclusivo de nos dar e nos proporcionar vida e nos proporcionar vida abundante. Jesus nasceu com a missão de ir para a cruz do Calvário e na cruz do Calvário morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você não precisássemos morrer, mas tivéssemos vida e vida abundante. Então nós percebemos no sentido, no significado do Natal, alguém que vem para dar a vida
a própria vida para que nós não morrêssemos, para que nós pudéssemos celebrar a vida. Então ele é o príncipe, é o autor da vida. Bem diferente do que nós percebemos, não é? E recentemente na internet havia um meme que dizia o seguinte, que o povo seria capaz de perceber que os seus governantes, os seus políticos seriam capazes de matar para manter o poder. E nós temos visto o desastre das políticas governamentais do nosso país, que tem custado a vida de mais de 180 mil brasileiros, quase 25 mil cariocas. Não celebraram o Natal esse ano com suas famílias queridas. E ainda há um ministro dizendo, para que essa pressa toda, para que essa angústia toda com a vacina? É simples, porque tem gente morrendo e não há remédio, não há tratamento, não há solução. Essa é, seu ministro, a angústia do povo. É isso que faz com que as pessoas tenham pressa. E quando nós vemos uma afirmação que vai levar mais ou menos 60 dias para que a Anvisa aprove isso, multiplica 60 dias por 1.000 mortes por dia. É isso que nos angustia, é isso que nos faz querer uma solução mais rápida. É isso que nos faz exigir e demandar de nossas autoridades soluções céleres, enquanto assistimos outros países do mundo já imunizando os seus cidadãos, e nós estamos aqui questionando a eficácia de algo. Enquanto nós vemos pessoas tolerando a morte, olhamos para Jesus e vemos que Ele veio para dar a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida abundante, e não apenas uma vida neste plano físico, não uma vida apenas nesse mundo, mas uma vida que se estende por toda a eternidade. Esse é o significado do que Jesus veio para fazer, esse é o significado do Natal. Ele nasceu para isso, ele nasceu para essa missão. E quando nós olhamos o que a Bíblia nos diz, que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, nós percebemos aí a revelação do porquê Jesus nasceu, do porquê ele viveu para ir para a cruz do Calvário, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, a fim de reconectar esse homem, essa humanidade com Deus, essa humanidade que havia se separado desse Deus por conta das suas próprias escolhas, dos seus próprios pecados. Essa humanidade em Cristo, por causa de Cristo, por causa do nascimento de Cristo, pôde ser reconectada com esse Deus que nos criou. E aí nós vemos o grande propósito eterno de Deus, que é de reconectar o homem consigo mesmo. E eu gostaria que você lesse comigo o Evangelho de João no capítulo 15, porque nesse texto nós vamos entender, através dessa figura da videira, com os ramos, sendo que Jesus é a videira, nós somos os ramos e Deus é o agricultor. Nós vamos entender nessa figura o sentido prático do Natal em nossas vidas. A partir do verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que o Espírito de Deus ministre ao meu e ao teu coração nessa hora. Como eu vinha dizendo, o propósito do Natal, do nascimento de Jesus, é reconectar o homem com Deus. O homem que havia se separado de Deus por conta dos seus pecados. Afinal, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isso é uma realidade terrível. E o propósito do nascimento de Jesus é proporcionar esse reconectar com Deus. Mas aqui, queridos, nós percebemos nessa figura da videira com os ramos, a videira representa Jesus e nós estamos representados nos ramos. E essa é uma relação muito óbvia, inclusive, muito natural, muito óbvia. Isso significa que os ramos foram criados para estarem ligados à videira. E isso demonstra um relacionamento que é essencial, pois sem essa ligação do ramo com a videira não há vida nos ramos. Então nós entendemos aqui claramente que essa primeira característica que eu quero colocar aqui para vocês, essa primeira característica do que significa na prática o Natal, o nascimento de Jesus, é essa palavra chamada reconciliação. Reconciliação. Ele quer que estejamos reconciliados com Deus e, por meio desta reconciliação, experimentemos novamente a vida de Deus fluindo em nós e a partir de nós. E quando isso acontece, quando um ramo está ligado na videira e ele está tendo em si mesmo da própria vida da videira, então esse ramo ele produz fruto, ele realiza e ele então tem propósito em sua vida. Note que quando nós estamos falando dessa reconciliação, o ramo ligado à videira, ele experimenta da vida que há na videira. Ele pode então por si frutificar apenas porque está ligado na videira. Agora, quando você pensa nesse ramo separado da videira, aí é o que acontece quando nós vemos no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. O ramo que está separado da videira, o que acontece com esse ramo? Pela desconexão dele com a videira, ele é lançado fora, ele se distancia, ele se afasta. Por ele não estar ligado à videira, ele diz aqui a Bíblia que ele seca. E então, por fim, ele queima, ele é lançado no fogo, onde nós vemos a expressão de juízo, do juízo eterno de Deus sobre aqueles que viveram afastados dele. Mas aqui, queridos, eu queria que você notasse as implicações de uma vida desconectada de Jesus.
Essa é uma vida, a primeira questão que a gente nota aqui, que diz que esse afastamento, nós nos afastamos daquilo que seria a nossa origem, daquilo que seria o sentido, daquilo que seria o significado de nossa vida. E quando as pessoas se afastam de Deus, elas se embrutecem. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas perdem da sua humanidade. O que as leva a serem capazes de matar o outro apenas para manter o seu status quo, apenas para manter o seu conforto, apenas para manter a sua ideologia, apenas para afirmarem que estão certos. É isso que acontece quando é lançado fora, quando se afasta, aí seca, ou seja, começa a perder a vida, começa a perder a paixão pela vida, começa a perder o gosto pela vida, inclusive a vida dos outros. E por fim, nessa sequidão, acaba queimando, acaba sendo destinado ao juízo eterno. E é por isso que quando Jesus nasce, ele nasce com o propósito, com a missão de, através do seu sacrifício, reconectar esse homem com Deus, para que esse homem possa ter vida abundante. E por que não dizer, já que eu fiz o contraponto, que esse homem reconciliado com Deus, ele passa a se reconciliar com o Criador, e isso traz uma reconciliação da própria humanidade, da reconstrução da própria humanidade nesse ser que é reconciliado com Deus. Então, vemos que Jesus nasceu, viveu, foi morto e ressuscitou para reconciliar o homem perdido com Deus. Em Cristo ele estava reconciliando os homens com ele mesmo. E é por isso que Jesus é a árvore da vida. E apenas nele podemos ter vida e vida abundante. Então preste atenção que esse é o primeiro nível da reconciliação, uma reconciliação que nos liga novamente a Deus, e quando nos liga novamente a Deus, então ela promove uma restauração da nossa própria humanidade. Afinal de contas, estamos reconciliados com aquele que nos criou. E aí então passamos a ser restaurados na nossa humanidade. Mas uma segunda coisa aqui, eu gostaria que você observasse uma segunda implicação dessa reconciliação promovida em Jesus. Primeiro, ela nos reconecta com Deus, mas agora, num segundo momento, essa reconciliação ela nos reconecta conosco. Interessante isso. Ela reconecta o homem consigo mesmo, como resultado dessa restauração da própria humanidade dele, quando ele se reconcilia com Deus. E onde é que nós vemos isso? Onde é que nós conseguimos perceber isso? Quando somos reconciliados com Deus, nós somos chamados para experimentar essa vida abundante, essa vida frutífera. Veja que ele diz aqui no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E depois no verso 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Preste atenção que aqui está falando de frutificar, está falando de realizações. E tudo o que o homem faz, ele faz em busca de realização. Não é à toa que nós podemos nos alegrar com pessoas que tem a formatura da sua graduação, da sua pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado. Nós nos alegramos com pessoas que passam em concursos, nós nos alegramos com pessoas que conseguem um trabalho, ou a promoção almejada, aquela coisa toda, quando ela consegue
então obter as realizações pelas quais ela tanto lutou na vida. Mas note que aqui, mesmo que com todas essas realizações que eu falei aqui para você, todas elas têm um sabor, têm uma alegria, mas também todas elas trazem consigo a sensação de que por mais que você tenha realizado aquilo, algo ainda falta. E quando somos reconciliados com Deus, percebemos o verdadeiro propósito e sentido da nossa vida. E a nossa vida existe para glorificar a Deus e fazer isso através dessa frutificação que podemos expressar. E aí é onde nós percebemos que todo desejo de realização egoística, que pensa apenas em si mesmo, ele é aqui convertido em algo que vai gerar glória para o nome de Deus, é algo que passa a ter um sentido não somente terreno, mas eterno, é algo que pode dar à pessoa o sentido de plenitude. E eu digo isso porque nas palavras finais do apóstolo Paulo, no final de sua vida, ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas não são palavras de um moribundo que está no fim de sua vida e cheio de arrependimentos, cheio de traumas, quando olha para trás e percebe, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter alcançado isso, aquilo. Não, essas são palavras de um homem que está plenamente realizado, de um homem que sabe que cumpriu a sua missão, o seu projeto de vida. Quando ele olha para trás, ele não tem arrependimentos, não existem senões, não existem lacunas, existe apenas aquela sensação verdadeira de realização plena, de uma totalidade na sua vida que cumpriu o propósito, e ele, quando olha para frente, só existe algo que ele pode desejar, que é aquela coroa de glória que o Senhor tem preparado para ele. Quando Jesus nasce para reconectar o homem com Deus, para reconciliar o homem com Deus, ele também promove para esse homem uma reconciliação dele consigo mesmo. Porque o homem encontra, então, o verdadeiro sentido da sua criação, o verdadeiro sentido e propósito da sua vida, e ele pode viver esse propósito com plenitude. É por isso que nós vemos essa ideia da realização que é vista, que é alcançada apenas no relacionamento com Jesus. Significa ele viver para atingir os objetivos para os quais ele foi criado. Essa frutificação, que é um caráter transformado, mas também de vidas que são tocadas e transformadas através da sua vida, só é possível porque você está reconciliado com Deus e reconciliado consigo mesmo no sentido de entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E por último, eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem, demonstrando que o nascimento de Jesus significa essa reconciliação com Deus que começa a mudar a humanidade, restaurar a humanidade na vida do homem. Significa essa reconciliação do homem consigo mesmo, que permite com que ele tenha uma vida realizada e plena, mas também significa, é o propósito de Jesus ter nascido. Também significa que este homem vai ser reconciliado com os seus semelhantes. Que este homem vai ser reconciliado com os outros. E por que eu digo isso? Onde é que eu estou enxergando isso na figura da videira dos ramos de Jesus, que é a videira, nós os ramos, e Deus, que é o agricultor? Perceba que, a partir do verso 9, ele diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. E aí o verso 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Note que quando somos reconciliados com Deus, somos reconciliados conosco, no sentido de entender o propósito da nossa vida, mas essa reconciliação com Deus nos chama para viver numa dinâmica de amor, onde somos amados. E porque somos amados por Deus, também podemos amá-lo em igual medida. E viver nesta esfera de amor e permanecer nesta esfera de amor nos leva inexoravelmente a amar o outro na forma de mandamento. O que significa que essa reconciliação promovida através do nascimento da vida de Jesus não apenas nos torna objeto do amor de Deus, não apenas nos torna alvo do amor de Deus, mas também nos torna o veículo do amor de Deus para outras pessoas. E é aí onde há uma reconciliação nossa com o próximo, com o outro. Porque somos chamados, somos reconciliados com Deus para amar o outro. E Jesus fala disso em forma de mandamento. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Ele nos acolheu no meio da nossa imperfeição. Ele nos acolhe quando nós ainda somos pecadores. Ele não acolhe o perfeito. Ele não acolhe o certinho, até porque, em termos de humanidade, isso não existe. A humanidade é estritamente imperfeita. Ou eu poderia dizer que a humanidade é perfeitamente imperfeita. E o amor é capaz de acolher. Não é à toa que a Bíblia diz que no amor ele cobre uma multidão de pecados. O amor é capaz de sobrepujar aquilo que teria o potencial de nos afastar de maneira definitiva. Ele tem a capacidade de unir aquilo que seria indubitavelmente incapaz de andar junto, de experimentar algum tipo de comunhão. E é nesse sentido que, quando Jesus nasce, vive, vai para aquela cruz, cumpre todo o seu propósito, ele o faz para que não apenas sejamos o alvo, o objeto do amor de Deus, mas para que sejamos os instrumentos, os canais, as vias através das quais Deus manifesta o seu amor às pessoas. E é assim que nós somos reconciliados com as pessoas. E ao invés de vê-las como pecadores imundos, sujos, destinados ao fogo do inferno, de citar os versos bíblicos de maneira equivocada: eu não me assento na roda dos escarnecedores, e você cria toda aquela acepção de pessoas, aquele distanciamento como havia na época de Jesus, de judeus que não se davam com samaritanos, que não se davam com publicanos, a mulher lá nos pés de Jesus, e os caras, se esse cara fosse profeta, os religiosos, né? Se ele fosse profeta, saberia que essa é uma mulher pecadora, e ela não podia tocar nele. Mas Jesus manifesta a sua graça e demonstra que ele veio para reconciliar as pessoas umas com as outras. E é nessa reconciliação que nasce a beleza da ideia, do projeto de Deus que é chamado igreja. É onde esses imperfeitos se encontram e são capazes de se amar
E em se amando, a multidão de pecados é coberta. E em se amando, há o ambiente para que essas pessoas experimentem uma nova criação. Há um ambiente para que essas pessoas sejam transformadas. Isso é o que significa o Natal, gente. Você é reconciliado com Deus. Você é reconciliado consigo mesmo no sentido de você entender o propósito de Deus para a sua vida e viver esse propósito. E depois você é reconciliado com os outros, quando você se torna a via, o canal de Deus para manifestar e derramar o amor dele na vida dessas pessoas. Isso é o Natal. E só dá para dizer Feliz Natal se você entende e vive tudo isso. E a minha oração é para que o nascimento de Jesus dê a você a oportunidade de você se reconciliar com Deus. A minha oração é para que o nascimento de Jesus dê a você a oportunidade de você se reconciliar consigo mesmo. Você está aí batendo cabeça, perdido, sem destino, sem propósito na vida. Em Cristo você tem um propósito. E que você viva esse propósito para a glória dele. Porque você foi criado para a glória dele. E não há nada melhor, como o próprio apóstolo Paulo que eu citei, de chegar no final da vida e ter essa sensação de realização, de que viveu para cumprir a vontade de Deus. E por último, que o Natal signifique para você se reconciliar com os outros, você olhar as pessoas com mais misericórdia, com mais amor, com mais ternura, e você ser o canal de bênção, da manifestação do amor de Deus na vida dessas pessoas, porque é mandamento que nós nos amemos uns aos outros da mesma forma como Jesus nos amou. E eu quero chamar o grupo de louvor aqui para a gente poder encerrar nesse momento em que vamos adorar ao Senhor aqui, nesse culto de celebração do Natal, bem diferente do que estamos acostumados a fazer, né? Se fosse num tempo de normalidade, teríamos aqui o coral cantando, as crianças se apresentando aqui. E ai, que saudade eu estou dessas crianças, meu Deus. Que saudade que eu estou de você também, todos vocês, não é só das crianças. Saudade de poder te abraçar, de poder te dar um beijo, que saudade de poder tocar em você. Mas, queridos, isso vai passar. Isso vai passar. Tão certo quanto o choro dura uma noite, a alegria do Senhor vem pela manhã. Isso tem data para terminar. Talvez aqui no Brasil demore mais um pouquinho, mais um cadinho do que nos outros lugares, mas vai terminar também. Não tenha dúvida disso. E nós vamos em breve poder estar juntos aqui. Eu queria te dar o privilégio, a oportunidade de, enquanto nós louvamos a Deus agora, de você dedicar a Deus numa forma de gratidão, numa forma de amor, numa manifestação do teu amor a Deus, de você dedicar a Ele agora os teus dízimos, as tuas ofertas, a tua contribuição para missões. Os nossos missionários continuam dependendo do nosso apoio, não é? Você dedicasse também aí as tuas ofertas para a compra e a montagem das cestas básicas. Muitas famílias ainda estão carentes do nosso apoio e graças a Deus nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui a igreja tem podido honrar todos os seus compromissos e também tem podido abençoar a vida das pessoas que nos procuram. Temos sido relevantes durante esse ano, mesmo distantes, a igreja não para. E ela continua viva e continua agindo, ela continua cumprindo com o seu papel. E vamos louvar o Senhor. E enquanto fazemos isso, você tem informação aí no seu vídeo, pega aí o seu internet banking, faça a sua contribuição, usa aí o QR Code do PicPay, faça a sua doação também para a cesta básica, seja solidário, não somente no Natal, mas por todos os meses aí, compartilhe daquilo que o Senhor tem te dado, amém? Vamos louvar o Senhor.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Para as sombras, as montanhas, derruba muralhas, sonhos, mentiras, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final desse culto de celebração de Natal. E essa semana vai ser aí a comemoração do Ano Novo. Já queremos desde já desejar a você um feliz Ano Novo, que Deus te abençoe e que o ano de 2021 venha e traga para todos nós oportunidades de reconciliação, de nos reconciliarmos com Deus, com a nossa humanidade e de nos reconciliar com o próximo que tanto precisa ser alvo da graça e do amor de Deus. Que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. E a gente se vê no próximo domingo, nesse mesmo horário. Só avisando vocês que as 2 primeiras semanas de janeiro de 2021 nós vamos ter um recesso da nossa escola bíblica. Então retornamos na 3ª semana, tá certo? Isso é para dar uma folguinha aí pro teu professor, para ele poder se renovar aí e preparar o próximo conteúdo, tá bem? Vamos orar para a gente finalizar esse tempo e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos tem dado, pela Tua presença nesse culto, pela Tua bênção sendo derramada na vida dos Teus queridos filhos e filhas. Nós te agradecemos e oramos para que essa semana, por ocasião da passagem do Ano Novo, que seja um tempo de renovo na vida desses Teus filhos e filhas. Nós oramos assim, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém e amém. Dê um abraço gostoso quem estiver aí próximo a você na sua casa, porque você pode, não é?
seus familiares, você pode. E a gente se vê já no ano que vem, 2021. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.